Boa tarde a todos, que todos nós estejamos unidos nessa sintonia junto ao Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre, para que o nosso encontro seja rico em aprendizado, em amor, em alegria e com muita gratidão. Que todos sejam bem-vindos. Então, para iniciar, eu vou pedir a Rosa que faça a prece, seguido pelo Ras, que fará a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Obrigada. Então, nesse momento, meus irmãos, eu peço que todos elevem o seu pensamento, unam as suas mentes em paz ao nosso Mestre Criador e pedir ao bom Deus, ao Pai que nos ouve, que nos vê, mais um dia de estudos, mais um momento de oração, de reflexão, que haja paz, que haja amor, compreensão nas palavras, nos sentimentos, nas atitudes, e que tenhamos um bom momento de oração e de estudo. Com a graça do Pai, que assim seja. Amém. Diante da justiça. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 20. Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga. Olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insulto. Perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou desforço. Abençoa-o e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem lindes, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça, na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que, no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam à compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda. E aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a commover-lhes o coração. Bom, forçoso nos é reconhecer que Jesus é outro nível. O Cristo realmente, ele nos tira de toda e qualquer percepção, compreensão do ponto de vista da sensibilidade humana. Não nos surpreende que uma consciência plena, universal, de consciência plena de si própria, como ele era, como ele é, não pudesse realmente operar em outro nível de compreensão e como irmãos dele nos pedisse, ao menos da nossa parte, abrir-nos, buscarmos, encaixar, ajustar, aprender com ele. A questão da justiça e da injustiça na experiência humana, creio que seja uma das questões mais centrais, porque afetam a concepção de quem nós somos e do que os outros arbitrariamente podem fazer, usando do livre-arbítrio que a bondade divina, criadora, concedeu a cada um de nós,
para impor as suas vontades sobre a nossa, e muitas vezes nós usamos dessa prerrogativa também para fazer isso. Outro sim também é, na minha vivência, tão complexo quanto, é ver, graçando a injustiça sobre pessoas que muitas vezes, aparentemente, não têm a capacidade de se defender. Isso acontece sobre maus tratos com crianças, com adolescentes, com idosos. Acontece com cidadãos comuns que são abusados por poderes, terrenos, por pessoas que se arbitram na possibilidade de se imporem, de impor as vontades e as visões de mundo, de vida de seu grupo a todos os demais, e subjugam, às vezes, grupos enormes. E a gente é alheio, ou vendo isso e sentindo-nos incapazes de enfrentar tamanha situação, tamanho poder. Aí vem Jesus, na sua humildade, na sua simplicidade, diante de um dos maiores impérios humanos já existentes sobre a face da Terra, mostrar essa lição que Emmanuel hoje nos traz aqui de uma maneira tão clara, que a justiça divina não se move nos nossos padrões, que são talvez mais ajustados à nossa perspectiva de vingança, de retribuição na mesma moeda, do que propriamente entender o que está a se passar. E às vezes a vida nos traz pessoas, situações que a gente olha e vê como tem espíritos grandes convivendo entre nós. Essa lição me lembra de uma senhora que eu conheci, viúva, cujo marido foi assassinado a um assalto, e que as pessoas pegaram vários dos imóveis que ela dependia para viver, além da sua pensão, para cuidar das filhas, e não pagavam. Entrou na justiça e até reintegração de posse ser concedida, etc. Aquele problema que todos conhecemos, da ineficiência, né, de funcionamento. E alguém um dia propôs a ela que usasse de forças não legais para fazer a reintegração dessas posses, que lhes são de direito, que lhes são pertencentes. E ela disse: nunca. Melhor sofrer um mal do que melhor sofrer uma injustiça do que cometer um mal. Aquele dia eu percebi o quanto eu ainda tinha para aprender em muitos aspectos. Como aquela senhora, na sua simplicidade, estava com o espírito, com a consciência dela muito mais alinhada com a justiça do mestre do que propriamente eu mesmo, naquele instante, naquele momento. Entender que o agressor, muitas vezes, é quem mais sofre, sem com isso querer justificar-lhe os atos aqui, como muitas vezes discursos ideológicos pretendem fazê-lo, como bandeiras políticas, etc. Mas é um dado que, num estudo do enorme caso de violência que assombrou o nosso país vizinho, a Colômbia, por ocasião de vários grupos terroristas, narcotraficantes, que ocuparam o comando daquela nação por muito tempo, e que causou um número ímpar de injustiças para tantas famílias e tantas pessoas, muitos estudiosos de Harvard começaram a se debruçar por que daquela repetição cíclica da violência e injustiças que ali se perpetraram e perpetravam. Chegou-se a uma estatística assombrosa que 70% daquelas pessoas que eram agressores eram ex-vítimas. Já tinham sofrido aquela violência, aquela injustiça antes. Aquele mesmo estudo identificou que uma criança ou adolescente, uma pessoa que assistiu à execução de outrem, à morte, alguém sendo morto, sendo-lhe tirada a vida por violência, tinha um percentual aproximado de também cometer tal ato com mais facilidade
do que alguém que nunca presenciou tal. Então, assim, para pôr fim realmente a esse ciclo da lei antiga, como o mestre faz referência, olho por olho, dente por dente, do Código de Hammurabi, do antigo Iraque, né? Da lei que os próprios fariseus e as autoridades religiosas da época de Jesus ainda se pautavam por, e que nós, muitas vezes, na busca do purismo doutrinário que nós buscamos, ainda impusemos sobre outros, e esquecemos, muitas vezes, dessa lição e de que Deus é misericórdia. Deus é amor. Ele entende todos os seus filhos, tanto o agredido, o injustiçado, quanto aquele que comete a injustiça. Creio que, nesse caso aqui, cabe nos pensar que traves eu tenho no meu olho a retirar antes de falar do cisco no olhar alheio. Obrigada, Raia, você falou brilhantemente. É uma lição riquíssima, né? Que nos põe numa posição de não. A pessoa que já deslumbra essa verdade dentro de si e passa por esses desafios da vida e consegue vivenciar esse princípio, já perdoar e a permanecer no bem, apesar de todos os avitamentos que às vezes a pessoa recebe, né? Então, assim, é uma lição muito grandiosa, porque o Cristo foi o maior exemplo, né? Que mesmo com todo o sofrimento que lhe foi imposto, em nenhum momento ele elevou a voz contra nenhum de nós. Eu acho que eu perdi aqui a conexão. Eu acho que eu perdi um pouco a conexão, desculpa aí, gente. E de qualquer forma, ele foi, e será sempre o nosso maior exemplo. Quando se falar em amor, em bem, em servir, em ser a cópia do Criador, né? No sentido que ele trouxe todas essas verdades para nós. E aqui em nosso íntimo, nós todos sabemos dessas verdades, né? E muitas vezes a gente se engana e a gente se convence de que fazer de modo X está correto, quando no fundo não está, né? Então, quando ele fala aqui para que a gente tenha essa misericórdia, a gente não julgue, que antes sofrer no bem do que fazer o mal, você tem que ter uma consciência plena, uma entrega, uma confiança e uma certeza absoluta dessa verdade dentro de você, para você conseguir seguir em frente. Então, essa lição é muito, muito poderosa, porque nos faz trazer esse pensamento, né? Até onde eu quero ir, o quem eu sou, né? Busca sempre esse questionamento de quem eu sou. Como eu posso vivenciar todo esse conhecimento que Jesus nos trouxe na minha vida? E não é fácil colocar em prática, né? E quando você vê alguém numa simplicidade enorme, falar isso de uma forma tão direta, clara, e com a certeza, uma confiança tão grande, então cabe a nós, sim, uma admiração de ver que a pessoa já conseguiu chegar nesse nível de compreensão, e que às vezes a gente está longe, né? Vou deixar a palavra aí aberta, que esse comentário um pouco também. Eu só queria falar uma coisa, como Jesus ele elevou o nível das coisas, né? Ele botou a régua lá para cima. E que sentido? O que era justiça da época, a justiça dos cultos, dos sábios, dos fariseus, né? Que eles tinham todo aquele código, como um código mesmo, né? Como se fosse
as leis codificadas, ele veio para revogar. E se mostrou em vida, ele viveu como ele acreditou, ele executou em vida tudo que ele pregava e tornou possível esse conhecimento. E na hora que ele consegue ensinar os apóstolos, que foram escolhidos a dedo, ao meu ver, a pessoas simples, pessoas sem estudo, sem nada, pessoas rudes, pescadores, cobrador de impostos, serviçais, e ele ensina a essas pessoas, e elas aprendem. Então, é possível, então, colocando no nosso dia a dia, é possível você aprender. É possível você aprender a ser bom, ser mais tolerante, mais paciente, não revidar, não bater, revitar na mesma moeda, na mesma altura, o tom da voz de quem fala com você, né? Porque eu sempre penso assim, cada um fala aquilo que ela tem no seu coração. Ela fala da altura que ela costuma falar, do jeito que ela foi criada, do jeito que ela vivenciou. Isso eu concordo, isso pertence a eles. Mas o que me impacta é o que eu faço com isso, como é que eu reajo, qual é a minha reação frente a esse tipo de atitude, de comentário, de agressão, sabe? E eu acho bacana a cultura da paz. Então, uma vez eu me lembro que perguntaram para o Gandhi, né, como é que ele conseguiu libertar a Índia da Inglaterra toda sem fazer guerra? Que a Inglaterra era tão poderosa, tudo mais, estava lá invadido um tempão já a Índia, e o Gandhi conseguiu conclamar o país, que era um país muito grande, tudo separado, né, geograficamente, religiosamente, tudo. Como é que ele conseguiu fazer isso, né? Aí pergunta, como é que você conseguiu fazer isso, né? Libertar sem violência, né? Aí ele falou assim, que é como que a violência é como se fosse um presente que você recebe, que é um presente que, digamos, um presente de grego, um presente ruim. Então, se você recebeu um presente ruim, você pode não abrir, você pode não aceitar. Então, se você não aceita aquele presente ruim, que pode ser uma emoção ruim, um xingamento, uma agressão física, uma agressão verbal, uma covardia, uma coisa que fazem contra você, se você não aceita aquilo para você, então aquilo não te afeta tanto quanto, né? Talvez se afetar, vai afetar um pouco menos, né? Eu achei muito inteligente essa história mesmo. Se alguém vem com uma coisa ruim para mim, eu posso aceitar ou não. Ela vem com a carga que ela tem. E eu respondo com a minha carga, com o meu entendimento, com a minha evolução que eu posso ter. E pode ser mais fácil ou menos difícil de acordo com a minha evolução. Eu acho belíssimo. Eu acho Jesus um pedagogo assim, exemplar. Tudo que ele fala é tudo tão encaixado, tudo tão pensado, né? É tão perfeito, né? E de uma simplicidade tão grande, tanta verdade, né? Que a gente até emociona, né? Quando a gente pensa ao pé da letra nesse conhecimento que ele trouxe para nós, de tanto amor, de tanta moralidade, né? De tanto trabalho, né? É trabalhar o tempo todo, trabalhar dentro de nós mesmos, é trabalhar pelo bem, né? Então, dá aquela sensação de falar, meu Deus, eu quero fazer assim, me ajude aí, que eu quero um dia chegar aí, a compreender ao pé da letra todas essas verdades, vivenciar elas na minha vida, dia a dia, né? E aí a gente tem que ter essa vigilância, né, gente? Que não é fácil. E a gente sabe que tudo que a gente pede ao Pai, de uma certa forma, Ele nos cede. Então, se eu peço paciência, Ele vai me dar situações em que eu tenho que exercer a paciência, né? Se eu pedir coragem, Ele vai me dar situações onde eu vou ter que vencer o medo, ganhar a coragem, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa vontade dentro de nós, né? De lutar por essa nossa transformação. E ver a simplicidade que Jesus trouxe para nós, com uma grandeza que a gente não consegue ver essa dimensão, né? De tão grande que ela é. Como é que ele pôde trazer tanta paz, tanta verdade, tanto ensinamento, né? E em nenhum momento, apesar de ter sido massacrado, vivo, né? Ele não revidou conosco, né? É muito grandioso. A gente olha assim e fala, realmente, é o espírito mais perfeito que aqui esteve. Não tem outro exemplo igual de Jesus.
né? Por mais que a gente vasculhe a história, ele é ele, né? E que a gente possa se espelhar nele para a gente, cada dia, angariar essa evolução que a gente busca, assim, com tanta sede. Porque quem já se encontrou com ele tem essa sede de viver bem, né? Essa sede do amor, essa sede de trabalho, de fazer certo, de se perguntar, de ter a humildade de falar, opa, peraí, errei aqui, me ajude aqui, né? É transformador. É aquela velha história. Depois que ele entra na sua vida, você não é mais a mesma. Não tem como ser. Porque existe essa autocobrança sua de querer fazer como ele fez, né? Apesar de todas as nossas imperfeições. Então, ele nos traz uma força interior enorme de lutar pelo bem. É demais, né? Eu falo que é o nosso ídolo em todos os sentidos, né? Nós vamos ser que nem umas Jesusete, viu? Vibrando por ele, clamando por ele, pensando nele, querendo ter a paz dele. Se a gente pudesse fazer assim, um time das fãs, né? As fãs e das servas, das aprendizes, é tudo nós somos dele, viu? Eu acho que ele transforma a nossa vida de uma forma tão intensa, tão verdadeira, que a gente tem essa força de lutar nesses momentos que a gente passa por grande dificuldade, né? É como se a gente ganhasse uma energia a mais ali, não vou dar conta, ele está comigo. Gente, quem mais quer falar um pouco? É tão linda essa lição, né? Quando fala dessa justiça divina, que não tem falha, não tem erro, corretíssima, né? E que realmente faz a gente resgatar todos os nossos débitos de uma forma tão perfeita. E que às vezes a gente não tem consciência ainda aqui no plano terreno, e quando a gente chega lá em cima, a gente consegue enxergar com a melhor visão, né? Mas é isso, não tem erros na justiça divina. Guardar, acho que você quer falar, hein? Não? Roberto, Oi, pode falar, Robert. Você levantou a mãozinha, assim, é, duas mãozinhas. tem um parágrafo, né, aqui que eu acho que vale a pena a gente pensar, refletir. Apenas é forçoso considerar que no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que recomendam a compaixão sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Eu acho que esse é um parágrafo que Emmanuel exemplifica e que muitas vezes a gente precisa se imbuir de força e de boa vontade para entender. Ele nos mostra que é importante nós seguirmos em frente, apesar das injustiças. Mas, ao mesmo tempo, é importante aprender a reconhecer que o outro que nos caluniou ou nos perseguiu de alguma forma também merece reajuste. Eu acho que isso é importante. E, ao mesmo tempo, nós também termos a visão clara de que, se nós fomos caluniados, se nós fomos perseguidos de forma graciosa, gratuitamente, ou se nós demos margem para sermos pessoas erradas, termos cometido alguns erros, né? O Reis colocou muito bem que
a gente se alterna nas posições, não é isso? Então, quantas vezes nós fomos perseguidos e quantas vezes nós fomos perseguidores? Quantas vezes nós fomos caluniados e quantas vezes nós fomos os caluniadores? E aí, como é que a gente se reconhece nisso, né? Às vezes a gente está fazendo o estudo evangélico, mas tem a questão: como eu reconheço isso em mim? Vocês já pararam para pensar? Como é que a gente reconhece isso? Tem uma coisa chamada pensamento. Lá no Livro dos Espíritos, nas suas partes iniciais, ele diz que o pensamento, ele é a forma de comunicação de todos os espíritos no universo. Só que, além de forma de comunicação, ele é um espelho do espírito. Ou seja, o pensamento, ele não é o espírito. Ele é um atributo. Ele é uma capacidade do espírito. Então, quando você olha para si mesmo e você reconhece pensamentos de bondade, pensamentos de justiça, pensamentos de boa vontade, que nos levam à luz, como disse o Haas, que o texto de hoje do Palavras de Vida Eterna está relacionado muito com o que vai ser estudado no Livro dos Espíritos, está relacionado com escolha. Eu reconheço em mim coisas boas e eu trabalho em mim coisas boas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer em mim a sombra, a inveja, a maledicência, o não aceitar o bem do outro, porque isso está em nós também. O yin e o yang, a luz e a sombra. Porque somente quando a gente reconhece no nosso pensamento que nós também somos falhos, nós conseguimos fazer isso que a Joana colocou. Nós precisamos ter força de vontade e pedir a Deus a possibilidade de mudar. Mas eu só consigo mudar quando eu reconheço em mim que eu falho, que eu erro, que eu sou também vetor tanto de coisas boas como de coisas más. Eu sou tanto aquele que produz a palavra bendita, aquela palavra que constrói, como aquele que produz a palavra maldita, aquela palavra que destrói. E como eu vou fazer isso? Eu percebo o meu pensamento, eu sei que o meu pensamento não é o meu espírito, mas é um atributo dele. Então, meu espírito está pensando aquilo. E se eu não vigiar, por causa desses pensamentos, dessas emoções, desses sentimentos, na vida física eu vou agir errado, de forma aflorada ou de forma velada. Às vezes a gente não percebe que a gente está fazendo isso. E como é que a gente consegue mudar isso na prática, no dia a dia? É como diz no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Pedi e achareis. Buscai e obtereis. Então, quando nós reconhecemos isso em nós, através da vigilância, em prece, nós oramos e pedimos a Deus, como disse a Joana, forças, clareza de pensamento para superar essas demandas, essas vicissitudes morais das emoções. E quando nós fazemos isso e tomamos a consciência disso, nós nos imbuímos de boa vontade pela vigilância e pela oração para mudar quem somos. É a reforma íntima, é a reforma interna, que não vai cair do céu, não vai cair de graça, não vai cair a esmo.
A gente não pode ficar esperando que nós sejamos reformados graciosamente. Nós não podemos ficar esperando que o planeta se torne um planeta de regeneração graciosamente. Nós somos vetores, nós somos aqueles que vão fazer isso. E sem percebermos, nós estamos evoluindo. E à medida que nós fazemos isso com esforço, com boa vontade, são as escolhas que cada espírito faz na sua vida encarnada. E na erraticidade, no mundo espiritual, que é o nosso mundo, digamos assim, real. Somos seres espirituais vivenciando uma experiência física. Na realidade, muitas experiências físicas. Porque, como a gente já conversou aqui diversas vezes, não é uma encarnação que faz com que nós alcancemos a evolução. Como diz a Joana, às vezes é preciso uma encarnação inteira para você conseguir avançar menos de uma polegada. Então, entendamos a justiça de Deus como oportunidade e não como punição. A oportunidade de estar encarnado, a oportunidade de vivenciar essas experiências e, através dessas experiências, reconhecer a si próprio. E, ao reconhecer a si próprio, utilizar a coisa mais linda que Deus nos deu, o livre-arbítrio. E, através do livre-arbítrio, modificar o próprio espírito. A vicissitude, as experiências difíceis, as demandas, as doenças, as dificuldades físicas, econômicas, sociais, morais, emocionais, todas elas, sem exceção, são oportunidades que a justiça divina nos coloca para curar não o corpo físico, mas o espírito. Porque Deus já nos deu, no momento da nossa criação, a vida eterna. Essa nós já possuímos. Deus nos dá a oportunidade de alcançarmos a felicidade plena, a pureza do espírito, através de inúmeras encarnações, até chegarmos à condição de espírito puro, aonde essas vicissitudes, essas demandas já terão sido corrigidas. E aí seremos nós, os espíritos da erraticidade, sem a necessidade, muitas vezes, da reencarnação, a auxiliar outros nos campos migratórios das almas através do universo, a aprenderem justamente isso que nós estamos tentando aprender agora. Isso é justiça. É não deixar o outro ou a si próprio enredado na malha da dor, da sombra e da dúvida, mas saber que aquele momento, apesar das dificuldades que nós teremos para transpor, nos levará próximos de Jesus. Isso é reforma íntima. Isso é transformação. Isso é amor. Gente, beijos. Obrigada, Robert. Como sempre, lindíssimo. Ai, muito fofo. Eu acho, Roberto, que talvez dê para a gente fazer uma questão, né? Hoje a dona Carmen não pode estar conosco, né? Nós estaremos em vibrações aí para a nossa mestre, nossa grande dona Carmen. Acho que uma das questões de hoje, eu acho que começa com a 267, né? Ou alguém tem alguma coisa a falar ainda desse texto?
eu peguei o livro e digo assim, vocês me ajudam, tá certo, gente? Pelo amor de Deus. Ó a justiça divina aí, pelo amor de Deus. Se eu chamar Jesus de Genésio e Periquito de meu louro, vocês me ajudam, tá bom? Obrigada, Posso, Robert. Ju? Pode sim. Então, 267, né? O espírito poderá fazer a escolha de suas provas durante a vida corpórea? Interroga Kardec aos espíritos. E eles respondem: seu desejo pode influir, dependendo da intenção. Como o espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de modo bem diferente. É o espírito quem faz a escolha, mas ainda uma vez, ele pode fazê-la, mesmo na vida material, pois há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria em que habita. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente comentou agora há pouco. Passando pelas demandas que a vida material nos coloca, que são as oportunidades, né? Eu posso escolher, eu posso ter o livre-arbítrio de decidir, de definir o que eu vou fazer. Em vários graus. Em vários graus. Tá? É lógico que, como colocou a Joana, podemos decidir, podemos definir o que eu faço com essa situação. Eu escolho fazer uma mudança. Eu posso fazer essa escolha. Mas se houver a necessidade do aprendizado, de passar por uma demanda, e ela é necessária para a cura do espírito, eu vou vivenciar isso na matéria física. Eu vou vivenciá-la. O que eu vou fazer com essa situação difícil? Eu vou seguir em frente. Mas, acima de tudo, eu não posso, eu tenho que ser resiliente. Eu tenho que aceitar que eu preciso fazer, mas não ficar parado. Eu tento mudar, eu tento me evoluir, melhorar. Uma vez que a gente passa, é para a nossa evolução espiritual. Muitas vezes a gente tenta encontrar na doutrina respostas para as demandas físicas que nós temos. Mas é a mudança do espírito, a sua boa vontade em mudar, que altera o perispírito e, por conseguinte, o corpo físico. E, por conseguinte, o espaço vibracional, energético, social que a gente vive. Família, amigos, trabalho. É tudo um conjunto. É tudo um eco vibracional que parte do espírito. A 267A. Certamente não é como uma expiação ou como uma prova que muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas. Ou seja, aqueles indivíduos que estão na vida física querendo poder, influência, capacidade econômica de mudar ou influenciar aqueles que estão à sua volta. Resposta dos espíritos: de modo algum. É a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Ou seja, tanto esse espírito pode optar simplesmente em ter uma relação com o mundo físico de forma de aproveitar as grandezas materiais, o poder econômico, a sensualidade, o desejo físico, o desejo sexual de forma exacerbada, a capacidade de influenciação, e se anular em relação ao reconhecimento de quem ele é,
como ele, apesar de estar diante dessa possibilidade que a vida lhe oferece, evitar se deixar levar por tudo isso e ter uma conduta diferente. Eu acho que o exemplo maravilhoso foi o que o Haas deu daquela senhora. Ela poderia muito bem dizer assim, nossa, é um direito meu, eu preciso, eu quero, e eu vou utilizar esse dinheiro, essas propriedades que eu angariei. Mas ela reconhece a si própria e ela vê a possibilidade de continuar sendo feliz, não produzindo ações erradas. Então, mais uma vez, é a escolha, é o arbítrio de cada espírito no momento em que vive. Peço desculpas pelo helicóptero. A 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? A resposta dos espíritos é sim, mas não como as entendeis, pois só considerais provas as tribulações materiais. Ora, mesmo sem ser perfeito, o espírito que se elevou a um certo grau não tem mais provas a sofrer, porém, sempre tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que nada tem de penosos, ainda que consistam em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Aí a gente dá uma pausa. Tivemos 2 exemplos disso hoje, conversando. A senhora que o Rai se referiu, e quando a Rosa fala de Mahatma Gandhi, que conseguiu mudar o destino de um povo sem a violência. Aparentemente, são níveis de espíritos diferentes. Mas por que a espiritualidade nos permite encontrar avatares, espíritos tão bem mais lapidados, capacitados como Gandhi? Para que nós possamos perceber que nós também podemos chegar a esse ponto. E como diz Emmanuel em um dos seus textos, precisamos começar e aprender a fazer as coisas pequeninas, para que um dia nós possamos ser e termos a capacidade de produzir coisas grandes, né? Aí, a 200, prossigo, Jô? Eu acho que dá, né? Dá para prosseguir. Aí da manhã. Eu acho que seria... A gente poderia parar na 268, porque já são 17h51. Né? Ou você prefere Roberto, que... posso fazer sugestão? Comenta ela, porque ela complementa a questão anterior. Acho muito importante. Beleza. Então, vamos lá. Bom. A 269. O espírito... desculpa. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Tá? Resposta dos espíritos. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Também pode escolher uma que não lhe traga proveito algum, como buscar, por exemplo, uma vida ociosa e inútil, né? Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede outra para reparar o tempo perdido. Isso é muito bacana, porque assim, a espiritualidade, ela sabe das nossas capacidades, das nossas potencialidades. Então, como a dona Carmen já comentou aqui outras vezes, e como já foi estudo de outras questões anteriores, a gente não programa tudo que a gente vai viver numa encarnação.
Você define um projeto reencarnatório, as coisas principais que você precisa viver. O restante, ele vai acontecendo e ele vai se desenvolvendo de acordo pela forma pela qual a gente vive. E aí, às vezes, a gente, na tentativa de querer fazer mais, a gente tenta a gente opta frente à espiritualidade, não, mas eu quero viver essas experiências. E talvez ainda não fosse o momento de nós vivenciá-las. E aí, por uma questão talvez de nós não estarmos ainda devidamente preparados, ainda não nos reconhecermos ainda como espíritos em construção, nós falhamos. E aí, ao chegar na espiritualidade, você se dá conta de que, puxa vida, eu não consegui fazer o que eu me propus. Numa próxima oportunidade, eu quero voltar, mas eu quero ter mais consciência, mais percepção, mais boa vontade para que eu possa resolver essas pendências, essas demandas, de forma mais objetiva. Outras vezes, nos é dado uma situação em que a gente diga assim, puxa vida, então eu vou para lá, eu vou viver e vou ficar em cima do muro. Eu vou ser aquele que não vai simplesmente experimentar a vida, viver a vida, mas não vai tomar consciência de si próprio, não vai se transformar, não vai optar em falar na justiça, em auxiliar o próximo. Ele simplesmente passou pela vida, não fez mal a ninguém, mas também não fez bem a ninguém. Foi uma vida, uma experiência que não trouxe benefício para ele. E aí, novamente, quando nós chegarmos na erraticidade, a gente vai tomar a consciência de que poderíamos ter nos esforçado mais. É um pouco isso. O Ras levantou a mão. Pode falar, Ras. Roberto, nós já tivemos oportunidade de conversar pessoalmente por mensagem esse tópico, não relacionado diretamente à pergunta, mas aqui se mostra novamente para mim a grandiosidade do papai, que, por exemplo, permite na questão anterior, ele fala, o espírito, ele vê melhor que o espírito encarnado, que o ser humano. Então, ele consegue estabelecer as suas missões mais claramente. Mas nem por isso ele não pode refazer. O livre-arbítrio foi dado, então podemos refazer. Até porque na questão 269 subsequente, dito que o espírito pode se enganar, assumir missões que lhe são muito superiores à capacidade. Se a gente aqui em vida enfrenta, então, uma situação essa, não, deixei-me levar pela empolgação ou por qualquer fator, mas eu não preciso perder o tempo que eu tenho aqui. Eu posso, então, a missão era outra, mas vou aproveitar para aprender aquilo que eu posso aprender aqui, mesmo que seja diferente daquele plano inicial. Ou seja, olha a grandeza do papai, né? De ele dizer, meu filho, tá bom, você exagerou na proposta, mas nem por isso você precisa perder o seu tempo aí. Refaça seu caminho. Existem alguns livros que falam sobre reencarnação, então tem algo que é muito bonito, que você acaba vendo. Tem uma coleção chamada As Histórias que os Espíritos Contam. E são 3 livros, eu não vou me lembrar agora o autor. E um deles, eu já comentei aqui, o título do livro é As Mãos da Minha Irmã, que é um dos capítulos de dentro do livro. Quando você lê esses livros, você percebe o seguinte, que os espíritos, eles vão reencarnando. Às vezes a gente tem a impressão, né, que a gente vai reencarnar agora, com quem a gente teve uma pendência recente, e que a gente vai tentar resolver aquilo agora. Não. Espiritualidade e a bondade divina, né, o grande gerente geral do universo, né, ele é fantástico. O que é que ele faz? Ele permite que espíritos que falharam na sua experiência física,
que não se reconheceram, que ainda não estão devidamente preparados, eles reencarnem em trajetórias diferentes, com pessoas diferentes, com famílias diferentes, com amigos diferentes, para que eles possam, com estas pessoas, com estes espíritos, aprender aquilo que eles ainda não aprenderam. No momento certo, quando eles estiverem mais lapidados, mais aquinhoados, a espiritualidade permite que eles se encontrem na posição de amigos, na posição de irmãos, marido, esposa, companheiro e companheira, companheiro e companheiro, companheira e companheira, amigos de colégio, para que vocês vivenciem essas experiências, que todos nós vivenciemos essas experiências, e nós possamos lidar de uma forma mais fraterna, civilizada, e nós possamos evoluir. Vão haver, a gente vai ver mais lá para frente, situações em que os espíritos, mesmo tendo tido esse afastamento em termos de reencarnações, os dois, ou um deles, ainda está muito irracível, não aceita e não se modifica. E ele persiste no erro. E aí o que é que acontece? Ele vai ficar naquela encarnação e não vai ter aproveitado. Pode isso acontecer com os dois. Pode acontecer só com um. Só que aí, se acontece só com um, aquele que aprendeu, e aí a gente entra no capítulo de hoje, da justiça, aquele que passou por um núcleo enorme de reencarnações, chegou até esse momento e encontrou aquele que está irracível, provavelmente aquele que está irracível vai julgá-lo, vai denegri-lo, vai persegui-lo, vai fazer alguma coisa. Só que como ele já aprendeu, o que é que acaba acontecendo? Ele acaba passando pela experiência, aprende a se reconhecer e a não repetir os erros do passado, e ele faz a sua reforma íntima daquele momento e ele progride. O outro, ele vai ter a mesma oportunidade novamente, até que ele aprenda. E necessariamente ele vai ter que reencontrar aquele outro espírito? Talvez não. Talvez ele vai encontrar novos espíritos vivendo as mesmas histórias. Então, a oportunidade reencarnatória é o grande educandário do crescimento e da evolução. Né? E como você disse, Deus, ele dá para nós sempre oportunidades. Sempre. Às vezes, a gente não consegue ter essa percepção nessa vida. A gente olha para o outro e diz assim, não vai mudar. Mas a semente já foi lançada. Isso que é o mais belo. A semente já foi lançada. E a modificação, ela vai existir. Talvez não nessa vida, talvez na próxima, ou na próxima. Mas é inexorável. Não é promessa, é lei divina, imutável. Todo espírito é criado simples e ignorante. E vai evoluir até a condição de espírito puro. Tá? Elza? Ok. Então, nossa, foi um aprendizado muito grande. Gratidão a todos, né? Ao Rasa, ao Roberto, a todos que estamos aqui tentando aprender um pouquinho nessa tarde de domingo, com a graça de Deus, com a graça de Jesus. E temos muito que agradecer sempre por tantos ensinamentos, por tantas lições, e o que a gente pode vir, né, durante a semana, pensar em tudo isso que foi falado, para que a gente tenha a força de colocar em prática, de olhar para nós mesmos, perceber as nossas sombras e tentar, aos poucos, cada um, né, no seu momento, na sua velocidade, cada um ir aprendendo o caminho de Jesus
e reformando a si mesmo, com compaixão e com autocompaixão. Compaixão para com os outros e compaixão para nós mesmos. E assim vamos imaginando a Joana, numa linda luz de conexão com esse grupo florescer, para que ela receba uma mensagem linda para fortalecimento nosso, de todos nós, encarnados e desencarnados, e fortalecendo os nossos trabalhos, que será daqui a pouco. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde, irmãos. A lição foi preciosa demais, quando nos coloca num patamar e avancemos além. Mesmo que a situação te pareça desafiadora, conflitante, desesperadora, não tema. Jesus, que o Criador, está conosco em todos estes momentos. E sempre temos que tentar refletir, pensar e usar a inteligência nos dada por Deus, para que a gente raciocine claramente sobre o que nos impacta. Usar o nosso bom senso, usar o nosso amor conosco mesmo e com todos ao redor, para que a gente não entre no campo do julgamento, mas no campo da compaixão. A lição deixa claro: avancemos além. Não desejamos nenhum de nós ser juiz de ninguém. Que possamos todos aprender um com os outros, nos erros, nos acertos, sempre com indulgência, sempre com misericórdia, sempre com compaixão, pois é desta forma que o nosso Pai cuida de cada um de nós. É desta forma que Cristo está conosco, nos guiando. Por que não seguir seu exemplo? Fazendo igual, olhando o irmão como a si próprio, com o olhar do amor. Todos nós estamos sujeitos à lei divina. Como o irmão falou, nascemos simples e ignorantes, e a perfeição nos aguarda. E para isso exige de cada um de nós um esforço individual de se transformar através do compartilhar da vivência dia a dia. Não existe castigo, filho. Existe sim a responsabilidade de cada um de nós por nossas escolhas, dia a dia. E essa transformação que cada um de nós busca é lá dentro, no nosso ser, onde nós temos que ser o lavrador da nossa própria horta. Temos que regar todos os dias. Temos que olhar e tentar ver como andamos, como estamos, para onde iremos. É uma tarefa intransferível, pois a responsabilidade da escolha é individual. E a nossa colheita é causa e consequência. Mas tudo isso, irmãos, não é para desanimar. Pelo contrário. Lembre-se do Cristo, de toda a sua trajetória de trabalho, de entrega,
de prece. Jesus fazia prece diariamente ao Pai, agradecendo por aqui estar, fazendo a tarefa que lhe foi dada. Então, busquemos todos nós esta tarefa interior que temos que fazer. Busquemos Deus na nossa vida, para que possamos regar a nossa esperança, a nossa coragem, para que a gente não desanime diante de qualquer conflito. Que ele seja antes uma alavanca para que avancemos além. As tarefas virão de monte para cada um de nós. Findamos uma e outras já estão à nossa frente. Não existe sorte no sentido de chegar e encontrar tudo pronto. Existe sim a oportunidade e a preparação que nos faz avançar. Então busque todos os dias encontrar essa oportunidade, reconhecer a oportunidade e se prepare da melhor forma para executar o que precisa. Avancemos além, mas jamais esqueçamos do amor. Toda tarefa deve ser feita com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, desde as pequeninas tarefas, que vai nos dando alicerce para, quem sabe, alcançarmos as grandes. O diferencial sempre do trabalhador é o amor com que abraça toda e qualquer função. É o amor com que perdoa. É o amor como tem misericórdia, como tem compaixão. Quando a gente pensa no Jesus, nosso coração se dilata. Um sentimento de bem-querer enorme, de bem-fazer, de bem-cumprir. Que maravilha encontrá-lo a cada momento e nós temos esta oportunidade de renovação, de renascer. Hoje todos devemos buscar essa consciência dentro de nós, dessa luz que devemos ser, cada um de nós. Não nos deixemos perturbar por nada. Deixemos que Jesus adentre e nos faça ser luz, mesmo que nos exija trabalho, vigilância, prece, serviço. Isso é o trabalho contínuo de Jesus. Hoje, nosso planeta precisa tanto de vocês, cooperadores, Criador, para que unidos saibamos dessa tarefa e a façamos com o melhor de nós. Terra marca, oportunidade de todos nós, aqui reunidos. Vibramos luz, amor, união e paz, para que o nosso planeta receba, em forma de muita vibração,
de amor, para que cada canto do mundo, deste planeta, receba neste momento a sua doação. Amor por todos. Sejamos luz viva, abraçando este planeta, trazendo a esperança aos corações, todos, trazendo a paz, trazendo a união, trazendo a saúde da alma e a esperança de dias melhores. A Terra precisa que nós mesmos sejamos luz. E com toda esta gratidão, dentro de nós, agradecemos, Senhor, a oportunidade que nos é dada e a preparação pelo estudo, pela reflexão, pela atitude, para que tudo seja regado de todo o amor, para que transforme a nós mesmos e que cada um de nós seja ondas de luz. A nossa responsabilidade sobre nós mesmos é enorme, no sentido de podermos apreciar cada momento na sua preciosidade de ser. Que possamos todos alinhar, então, nossos pensamentos neste sentimento que une e vibrar numa sintonia por todas as famílias do mundo, de todos os continentes e todas as nações. A nossa família é a humanidade. O Pai é nosso. Todos somos irmãos. Tenhamos essa consciência. Tenhamos esse ensinamento dentro de nós, para compreendermos que o Pai nos aguarda para a perfeição desse amor, que deve ser lavrado dentro de nós. Neste momento, a gente pede e roga a nossa mãe, Maria Santíssima, que derrame sobre cada um de nós e em todos os lares, Senhor, de luz, trazendo harmonia, trazendo paz, amparo e proteção. Maria Santíssima, que seu amor invade o mundo, que rogue por nós, junto a seu Filho Jesus, e que possamos todos, neste momento, mentalizar os irmãos da humanidade e aqueles que nos são próximos e que nos deem a mente, para que recebam o nosso fraterno abraço de amor e luz. Agradeço a todos vocês por esse encontro, por terem essa disciplina, terem a sede de vida, a sede de Jesus, a sede do amor. Que possamos, então, estarmos aqui na próxima semana. Que Deus derrame sua misericórdia sobre todos vocês. Graças a Deus.
A gente, então, encerra essa primeira parte, agradecendo a presença de todos, pelas vibrações, por aqui estarmos. Eu passo a palavra, então, para o Vanderlei, para que ele possa